With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas e ouvintes do Relatos do Além, principalmente o pessoal do Grupo Secreto. Eu sou o Eduardo, eu tenho 26 anos, sou de Porto Alegre, sou biólogo. E eu vim trazer aqui uns 3 relatinhos, acho que são curtos. Um é 2 em 1, mas enfim, acho que eles estão em conjunto, assim. E eu quis mandar aqui pra ver se vai podcast, porque os 2 primeiros, quando eu conto pras pessoas, principalmente as pessoas que têm medo desse tipo de coisa e não curtem ouvir esse tipo de programa, né, e tal, elas ficam, mas como assim? Tu viu isso e continua ouvindo e tal? E eu fico de boas, mas quero ver a interpretação de vocês. E o último, que eu vou contar por último, né? Até porque eu vou contar eles em ordem cronológica. Ele é mais ufológico, eu diria. E eu tô muito querendo saber quais seriam as possibilidades terráqueas, terrenas, por assim dizer. Porque pra mim ele fugiu muito de alguns padrões que a gente vê. Mas vocês vão entender quando eu contar ele, né? Esses relatos aqui eu já contei até no grupo, se eu não me engano, todos. Mas aqui fica em áudio pro resto do pessoal dos ouvintes, né? Então vamos lá. O primeiro relato é de quando eu morava sozinho no Paraná por causa do meu mestrado. Eu morava em Matinhos, que é uma cidade ali costeira. E eu morava sozinho e tal, um apartamento pequenininho, meio... não vou dizer velho, assim, mas meio... mais ou menos, assim, e levemente cheirando a mofo e umidade. Mas uma coisa que me surpreendeu é que nessa cidade chove muito. E a luz sempre aguentou bem, assim. Acho que uma vez, no máximo 2, que daí foi um temporal muito violento mesmo, deu problema de queda de energia ali onde eu morava. Teve uma vez até que eu tava voltando pra lá e tinha dado ciclone, cancelaram as aulas em todas as universidades e tudo lá. A universidade ficou sem luz, por isso até cancelaram, assim, cidade alagada. E eu cheguei em casa, tudo funcionando normal, internet ok, luz ok, né? Por que eu tô contando isso? Porque 2 noites separadas, não muito distantes uma das outras, eu tava justamente ouvindo o relatos e outros podcasts sobre experiências sobrenaturais e coisas assim. E eu tava na sala, né, que meu notebook ficava na sala, e a luz deu umas falhadas, assim. Aí eu olhei, será que tá com tempo ruim e tudo mais? Fui olhar, assim, meus vizinhos, eu tinha poucos vizinhos e geralmente eles não estavam. Eram 2 fileiras de prédio, uma de frente pra outra, assim, né? Mas tava tudo ok, não tinha vento, não tinha chuva, né? Os outros eletrodomésticos, assim,
E as outras lâmpadas, né? Isso foi só a lâmpada da sala. A luz da cozinha tava tudo ok, a luz da sacada tudo ok, foi só a da sala. Aí eu olhei assim, né? Lâmpada, mexendo na lâmpada, tava tudo ok. Aí isso aconteceu mais umas 2 vezes, assim, enquanto eu ainda tava ali trabalhando e ouvindo enquanto eu via o podcast. Eu já fiquei, pô, só que falta ter alguma coisa aqui que tá vendo eu ouvir o podcast e ficar ainda querendo aumentar minha conta de luz, sei lá. Eu dei mais uma checada, assim, em todos os eletrônicos, né, pra ver se tava tudo ok, se não perigava queimar, um mau contato, nada, e não. Era só a lâmpada da sala. Eu já fiquei, opa. Isso só enquanto eu tava ouvindo, assim, sobre esse assunto. Aí um outro dia, não sei bem quanto tempo passou, eu tava na mesma situação, de noite, ouvindo ali, enquanto eu tava no meu notebook, e aconteceu de novo. E aí eu... de novo isso, tá? Fiz o mesmo procedimento, olhei, nenhum outro eletrodoméstico tava dando falha de vez em quando, tava tudo ok, a geladeira não apitou e apitou assim de desligar e ligar, né? E eu fui deixei ok, então fui no banheiro. O banheiro aí, que foi quando eu liguei a luz do banheiro, a luz deu uma piscada e deu um tofe, assim, um estouro. Mas a lâmpada não chegou a quebrar, a estourar, né? Mas ela queimou com um baita de um estouro. Aí nisso eu olhei assim, bom, acho que... Isso eu falando assim, como se tivesse alguma coisa, ele falando, bom, tá, mas acho que já deu, né? Porque, pô, eu ganho só a bolsa aqui, né, de mestrado, começar a dar prejuízo material, vou ficar meio de cara aí mesmo, assim. Mas foi um negócio bem... Eu tinha trocado, tanto a lâmpada da sala quanto a do banheiro, eu tinha trocado não fazia muito. Porque quando eu me mudei, assim, não fazia muito, eu digo poucos meses, né? Porque quando eu me mudei, algumas coisas, assim, estavam muito fracas e tal, eu quis botar mais luz. Bom, esse foi o primeiro relato. O segundo, também eu tava pegando a estrada pra Curitiba daí, que eu ia fazer uma viagem, e eu ia ficar no hotel do aeroporto uma noite. E eu também, novamente, na estrada, ouvindo podcast de novo, ouvindo relatos, acho que eu ouvi uns 2 do relatos que eu tava pendente, ouvindo outros podcasts do assunto. E tá, tô no hotel, aí chego no hotel, fico vendo um filmezinho de terror também, porque eu sou bem fã, tava vendo acho que até o Terrifier 1, se não me engano. E do nada, às vezes, a televisão ligava sozinha. Aí acho que tava até em algum canal de TV aberta, assim, passava novela e tal. Aí ela ligava sozinha, eu olhava assim, ué, ela desligava. Dava mais um tempo, TV ligava sozinha, ela desligava. Aí uma hora assim, mais pra fim da noite, eu fui tomar banho. E quando eu voltei do banho, a TV tava ligada. Não sei que momento do meu banho ela ligou, mas eu voltei, ela tava ligada. Aí eu, de novo, desliguei a TV e falei ainda assim, tá, né? Só não vai ficar ligando essa TV aí enquanto eu estiver dormindo. Porque, né, eu preciso descansar, viajar depois, vou pro congresso. Cara, a TV não ligou mais depois que eu falei isso, sabe? Eu fiquei... Ela não ligou em nenhum momento, assim, durante a noite, sabe? Porque ela teria ficado ligada e tudo. E até eu fazer check-out do hotel, não deu mais isso da TV. Eu achei muito estranho, até engraçado, porque ela ligou umas 4 vezes sozinha nesse tempo e depois parou. Então, sei lá, né? Se mau funcionamento elétrico-eletrônico aí me segue. Enfim, tá ficando meio extenso aqui e eu quero focar no terceiro relato. Eu já tinha mudado de volta pro Rio Grande do Sul e eu tava passando o ano novo ali em Passo de Torres, que é ali, final do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o litoral do Rio Grande do Sul. Tava com os amigos ali e um dia a gente tava na beira da praia com uma caixinha de som tocando baixinho, assim, a gente tava em 3, com as cadeiras, assim, sentados no sol, bem perto do mar e olhando, assim. E aí eu tava numa ponta, a ponta esquerda, e um outro amigo meu na minha direita e um outro à direita dele, né, enfileirado, assim. E tava tudo, o dia limpo, assim, ó, limpo, céu limpo, azulado, sol, nada, assim, tava perfeito. Tinha um ventinho, mas nada demais, sabe? A gente com o som, ouvindo baixinho, até porque a gente conversava bastante. E aí, uma hora eu tava assim, de boas, olhando pro horizonte do mar, como eu gosto de fazer bastante. E esses meus amigos estavam conversando da festa do dia anterior, ou da festa que a gente ia, eu não lembro bem. Mas eles estavam bem, pareciam bem assim, focados, conversando. Eu tava olhando, quando eu vejo
a uma baita altura, não sei dizer a distância, nem do chão, nem da costa, um ponto brilhando no céu. Aí, claro, pode ser um avião, pode ser um drone, foram as primeiras coisas que eu pensei. Só que ele tava andando parecia ser assim, em linha reta, na mesma velocidade, tudo meio que paralelo à costa. E ele tinha um brilho que parecia ser metálico, sabe? Quando dá... eu não sei bem assim explicar, mas... tipo de uma mancha de óleo, ou meio prateado, sabe? E ele indo assim, e era só um pontinho de luz. Não dava pra ver estrutura, tipo, se fosse um avião, se fosse um drone. Até porque drone eu acho que geralmente tem luz vermelha ou amarela ou verde, né? Esse não, era um brilho que parecia um metal refletindo, um metal... não sei se é iridescência, assim, alguma coisa assim. E era um brilho bem estranho, e ele foi indo. E eu desesperado, vocês estão vendo aquele brilho ali? E eu chamando meus amigos, cara, vocês estão vendo o brilho ali? Ali, tá andando, olha que loucura. Porque eles sabem que eu sou o amigo dos OVNIs, né? O amigo que, apesar de ser bem cético, tanto com sobrenatural quanto com ufologia, eu gosto bastante de falar e escutar disso, porque eu acredito na possibilidade, né? Que eu acredito na existência. Mas que quando eu ver, eu vou acreditar. Essa é a minha postura, né? Então eu queria, assim, confirmar que tinha mais gente vendo e pra discutir o que seria aquilo. E eu chamando meus amigos que estavam do meu lado e eles continuaram conversando. Eu em desespero, aquele negócio indo pra longe, assim, né? Em direção ao sul. Ele tava indo de norte pro sul, ao longo da costa. E eu... mas olha lá, sério, só olha ali rapidinho, o negócio brilhando, o pontinho brilhando, andando reto ali. E a essa altura, assim, era muito difícil, porque como era só um ponto e não tinha referencial no céu, o céu tava completamente limpo, ele foi indo assim, sem eu saber a altura e distância, mas sabia que ele tava indo pro sul, e uma hora ele só desapareceu. E eu fiquei, meu Deus, como é que vocês não viram? Vocês viram? Agora sumiu ali. Aí deu um tempo depois, ele disse, o que foi? Deu, cara, eu vi isso aqui, esse ponto, não sei o que, eles, não sei... Não viu, cara, tá vendo aí, não sei o que, meu Deus, será que era um drone? Mas pra andar assim, essa cor, avião, mas não parecia estar tão longe pra ser só um pontinho. Então, fica aí meu pedido também pra ti e pros outros ouvintes debaterem o que poderia ser, porque eu sempre gosto de eliminar todas as possibilidades terrenas e terráqueas materiais antes de passar pro fenômeno, pra hipótese do fenômeno, né? Então, fica esse pedido aí pra vocês me ajudarem a elucidar o que poderia ser, beleza? Então, um abraço aí, adoro podcast, bom, tu já sabe, eu acompanho desde quase o início de tudo, tô lá no grupo, fica a recomendação aí pro pessoal também pro grupo, beleza? Um abraço, pessoal. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zucas. Olá, ouvintes do podcast Relatos do Além. Meu nome é Everson, sou de Rondônia, tenho 37 anos. E quando eu escutei o canal, eu achei interessante os relatos dos ouvintes, dos amigos, dos Zucas, e eu logo me veio à mente alguns fatos que aconteceram na minha vida, mas o mais marcante, assim, com ideia assim de ação do sobrenatural mesmo, aconteceu por volta de 2005, quando eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos. Era um momento muito turbulento na vida da minha família. Eu tenho 3 irmãs, a mais velha é do mesmo pai, ele faleceu quando nós tínhamos por volta de 2 anos, e as 2 mais novas são filhas do meu padrasto. E nesse ano era uma situação muito difícil pra gente, porque minha mãe estava se separando desse meu padrasto. Foi uma separação muito complicada. Ele estava respondendo um crime, então foi muito complicado e difícil e pesado. Então, às vezes eu entendo que a situação no momento contribui para que situações assim aconteçam. O estranho é que, assim, sempre eu vejo as histórias, elas são referentes a pessoas vinculadas a religiões de matrizes africanas ou espírita. E a gente é de família tradicional cristã, protestante, há 3 gerações.
né? E é 4 gerações agora. Então há muito tempo a gente tem essa vinculação a uma igreja muito tradicional. E na minha juventude eu me afastei, né? Não estava, né? Nesse período eu não estava frequentando, né? Curtindo a juventude de uma forma mais solta, né? Por assim dizer. Mas a minha mãe sempre muito fiel, muito crente. E isso chama mais atenção ainda, né? Aí o que acontece? A gente teve que se mudar de casa. E a gente estava procurando uma casa para alugar e a gente achou uma casa muito boa. Uma casa grande, uma casa bem construída. Um pouco antiga, mas muito bem construída. Uma casa com 3 quartos e com aluguel consideravelmente mais barato. Eu diria que na época, talvez o aluguel para aquela casa, lógico, seria um aluguel de uns R$1.000. E a gente achou essa casa por R$600, mais ou menos isso. Então, a nossa situação financeira também é muito complicada, então a gente ficou muito feliz por achar essa casa tão boa num aluguel tão barato. E a gente não entendia o porquê, né? Então a gente se mudou para essa casa, e essa casa era uma casa com uma sala muito grande, uma cozinha muito grande, um banheiro dentro da casa, 2 quartos grandes dentro da casa e uma suíte que ficava do lado de fora da casa, colada na casa, mas você saía pela porta da cozinha e aí tinha um acesso para essa suíte, que do lado de fora da suíte tinha um outro banheiro que era colado banheiro com banheiro. Não sei se dá pra entender, se eu tô sendo claro, né? Então tinham 2 banheiros, um ficava dentro da suíte, outro do lado de fora, mais ou menos na área na área de serviço, né? Onde se lava roupa, tal, secadora, essas coisas. E uma varanda contornando essa suíte, esse banheiro, e um quintal, um pequeno quintal, talvez uns 10, 15 metros de quintal no fundo. E aí minha mãe ficou num quarto dentro de casa, as minhas 3 irmãs ficaram no outro quarto, como sempre, geralmente era assim, né? Eu ficava num quarto só meu, né? E quando eu achei essa suíte, eu achei muito legal, porque ela tinha acesso, além, passando por dentro da cozinha, tinha acesso no corredor lateral. Então, às vezes eu chegava um pouco mais tarde e tinha minha privacidade, o meu lugar, né? O meu cantinho, moleque de 20 anos. Eu curti demais essa possibilidade. A minha mãe, desde o primeiro momento que ela bateu o pé na casa, ela não gostou, apesar de todos os pontos positivos, né? Uma casa boa, bem construída, não tinha problemas de fiação, não tinha problema hidráulico. Eu gostei muito da casa, do quarto, apesar da minha mãe não gostar tanto. Ela sentia um clima meio pesado na casa, uma situação meio estranha. Aí teve uma vez que eu saí com os meus amigos. E assim, eu vou contar 3 situações, tá? A primeira é essa. Eu saí um dia à noite com meus amigos e nós saímos para beber. E lembra que eu disse, né, que eu, apesar de ser de uma igreja tradicional, na minha juventude eu passei um tempo fora, né? É aquela desviada básica, né, do jovem ali. E aí eu comecei eu saía muito, né, com os meus amigos, baladas, coisas, então a gente resolveu sair pra beber nesse dia. E a gente foi num lugar que a bebida era muito forte, cara, era muito baratinha, mas era muito forte. E eu lembro que a gente se empolgou um pouco e custava R$1 a dose. E a gente tava em 4 pessoas, cada um tomou 5 doses, né? Ficou R$20 a nossa noitada de bebedeira, né?
Só que tava tranquilo enquanto eu tava sentado. Quando eu levantei, cara, nossa, o mundo deu uma rodada. Eu não conseguia parar quieto, eu ficava rindo e tal. Eu peguei carona com um conhecido da família, pedi carona. Eu tinha ido com um amigo meu, mas eu fiquei com medo porque ele tinha bebido muito também. Então eu falei, não, eu vou de carona e você dá o seu jeito aí de ir pra casa. E eu consegui uma carona e fui pra casa. Eu cheguei, entrei pelo corredor, fui pro meu quarto e comecei a passar mal, né? Comecei a vomitar dentro do meu quarto. E aí a minha mãe foi perguntar o que era que estava acontecendo. Eu falei, não, comi alguma coisa estragada. E não sei se ela fingiu que acreditou. E voltou pra dentro de casa e eu fui deitar. Quando era de madrugada, eu senti uma tontura muito grande, né? Ainda parte do efeito do álcool. E eu levantei e fui pro vaso, né? E eu lembro que eu vomitei e eu não tive força para levantar. Então eu me deitei assim do lado do vaso. E quando eu olhei para cima, eu vi duas mulheres me encarando. Um semblante muito fechado, né? Não tinha sorriso, não tinha carinho, né? Um semblante mesmo de rispidez, né? De alguém que não estava curtindo me ver ali. Eram duas mulheres gêmeas, idênticas, lá por volta de 40, 50 anos, mas bem sofridos. Não era nada cadavérico, dava pra ver, normalmente eram mulheres mesmo. E um vestido branco como se fosse vestido de noiva, mas sem véu. E o cabelo não dava pra ver se era curto ou se estava amarrado pra trás, cabelo liso. E elas me encaravam só. E eu lembro de... Estranho, né? Que lembra que eu tava, né? Tinha bebido. E talvez esse seja o relato que eu não leve tão a sério por conta da minha bebida. Mas eu lembro que eu olhei e pensei... Passou na minha cabeça a seguinte frase. O demônio que tá nessa casa são duas mulheres gêmeas. E essa palavra veio na minha mente, a palavra, né, demônio mesmo. Eu entendia como elas fossem figuras demoníacas, não sei porquê. E eu lembro que eu acordei no outro dia, do lado do vaso, toda vomitada. E passou. Aí, um tempos depois, esse é o segundo relato. A minha mãe não curtia aquela casa, principalmente o quarto onde eu dormia. E aí um dia ela tava limpando de dia. Ela tava limpando o meu quarto. E aí ela foi lavar o banheiro. Detalhe, a porta dessa suíte, ela era uma porta de madeira, muito pesada. E ela arrastava no chão a ponto de marcar o chão. Então enquanto ela arrastava, ela marcava... deixava aquele rastro no chão, porque tanto para abrir quanto para fechar, ela pegava no chão. Acho que empenou, né, com o tempo, frio, calor, chuva, não sei. Apesar de ser coberto, não sei o que aconteceu, mas era uma porta de madeira que ela pegava no chão, arrastava. Então não dava para abrir ou fechar aquela porta de uma forma simples, fácil. E minha mãe, ela sempre fazia questão de entrar no quarto e abrir a porta, escancarar, deixar a porta aberta. Para entrar sol, não sei, ou para ela se sentir mais segura. E ela disse que ela tava cantando um hino lá da igreja e tal, enquanto lavava. De repente... ela dentro do banheiro, né? Não tinha acesso para a porta do quarto. A porta do quarto bate com toda a força do mundo, como se alguém tivesse fechado. Mas não tinha como bater, porque a porta arrastava. Então era um negócio muito louco. Ela disse que se arrepiou dos pés à cabeça. E ela começou a chamar pelo nome de Jesus e saiu do quarto na hora e deixou tudo do jeito que estava. Quando eu cheguei do trabalho, ela falou: filho, pega teu lençol, pega o travesseiro do quarto e pega o colchão. Você vai colocar o colchão dentro do meu quarto, vai dormir comigo dentro do quarto. Você não vai dormir mais naquele quarto. Eu achei estranho, depois eu fui perguntar pra ela porque ela me contou o porquê. Mas eu, na verdade, apesar da primeira experiência relatada, eu não tinha nenhum tipo de medo, porque eu entendia que aquela visão que eu tive era devido ao álcool. Embora eu veja muitas pessoas que dizem que o álcool abre portas espirituais, né? Principalmente pessoal vinculado ao espiritismo. Mas eu não tinha medo, não tinha nenhum tipo de
de preocupação em relação ao quarto. Pra mim era normal, mas obedeci minha mãe. Fiquei um pouco com medo depois da história que ela contou. Levei o colchão, levei o travesseiro, meus lençóis e coloquei do lado da cama dela. O quarto muito grande, o quarto dela. E eu coloquei nos pés da cama dela. E esse foi o segundo relato. E aí, logo nessa noite, na primeira noite fora do quarto, veio o terceiro relato. Eu nunca me peguei com sonambulismo a ponto de sair andando do quarto, abrir portas, né? Como tem algumas pessoas que têm. Mas eu falo muito. Eu converso muito enquanto durmo. Inclusive, já passei senha no Facebook uma vez pra minha mulher, que na época era minha namorada. E eu só descobri porque ela veio perguntar porque eu tinha trocado. Eu falei, mas eu nunca te passei a senha? Ela falou, passou uma vez, você passou dormindo, você me falou a senha. E aí, eu, assim, só pra dizer que eu nunca tive episódio de caminhar, mas falava muito. Eu sei que nessa noite, enquanto eu estava dormindo, eu olhei pra janela do quarto da minha mãe e vi a silhueta de um homem. Eu não sei como eu sabia que era um homem, mas eu sabia que era um homem, tinha certeza que era um homem. E de alguma forma eu acho que eu vi os olhos dele. Apesar de ser noite, apesar de estar escuro, o corredor que dava para a janela da quarto da minha mãe, ele era mais ou menos iluminado. Então se tivesse alguém, não daria para ver detalhes físicos, como eu vi das mulheres, claramente, das gêmeas. Mas dava para ver a silhueta. E eu vi que era um homem. E eu vi que ele estava olhando ou pra minha mãe ou pra mim, dormindo, ou pra ambos, não sei. Como se estivesse velando o nosso sono. E eu sentei na cama, peguei no pé da minha mãe, balancei e falei, mãe, ela que é? Eu falei, um homem na janela. E aí ela olhou, não sei se ela viu alguma coisa, mas ela ligou a luz. Quando ela ligou a luz não tinha nada. Aí ela falou, volta a dormir, meu filho. Não tem ninguém não. Aí é como se eu tivesse acordado, né? Eu despertei, abri meus olhos e vi que realmente não tinha ninguém. E ela, muito assustada, né? Ela ficou muito assustada. E logo depois ela deu um jeito da gente sair dessa casa. A gente acabou se mudando. E depois a gente... eu descobri que minha mãe foi questionar com os vizinhos se sabiam de alguma coisa. Por que aquela casa tinha... Detalhe, antes da gente entrar, a casa tinha ficado fechada mais de 1 ano e ninguém alugava a casa. Por isso que baixaram tanto aluguel. E aí, aparentemente, eu conseguia ver que no terreno ao lado do quarto, lá da suíte que eu dormia, do lado de fora, tinha um poço que tinha sido tampado. Dava pra ver que era um poço inativo, né? Que foi cheio de terra. Mas, quando minha mãe questionou os vizinhos, disseram algo como se houvesse antigamente uma piscina lá atrás. A lenda que contam é que, na verdade, ninguém soube dizer ao certo se aconteceu ou não, mas aparentemente era uma história que alguém tinha contado para alguém que tinha passado, é que uma criança tinha caído na piscina e tinha morrido afogada. Uma piscina que tinha nessa casa. E que também tinham coberto com terra e desativado essa piscina. E que não se sabe se um parente da criança, se um avô, se o pai ou alguém assim tinha... Ou se em uma outra época depois alguém tinha cometido suicídio dentro daquele quarto, dentro daquela suíte. Mas isso só serviu para minha mãe acelerar mais o processo de saída. E nunca mais aconteceu nada referente a essas experiências fora daquela casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado da história. Existem outras situações, mais antes de acontecer isso, quando eu era criança, tal, adolescente, mas nada tão vívido, né? Uma experiência tão próxima assim de uma situação espiritual como essa. E é isso, abraço, até a próxima. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Hoje eu não vou falar nada pra você. Entra lá no meu WhatsApp, não vou. Até porque o link já tá na descrição, beleza? Não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no Apoia-se, naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição, você não precisa nem escrever aí, é só clicar. Não vou falar. O que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido pra vocês. Quem estiver aí no Spotify, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar uma nota pro podcast. E você sabe, 5, né? Óbvio. Obviamente, né? O mínimo é 5 estrelinhas, tá? Quem puder dar essa força aí, essa moral ao podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga pra mais gente. Mas assim, caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir pra você fazer o seguinte: quando você puder, mostra o podcast pra um amigo, uma amiga sua. A gente tá tentando agora fazer um esforço pra divulgar mais o podcast. Quanto mais gente souber do podcast, mais histórias a gente ganha, entendeu? Então assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo? Então me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver 2, 3 amigos, tiver um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp. Bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a titia vai gostar desses assuntos aí. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.